E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a história do Brasil. Nessa aula em especial vamos conversar sobre o primeiro reinado. Logo após a independência, que já conversamos em outra aula, Dom Pedro enfrentou uma grande resistência interna. Nas províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, além, claro, da Bahia e da província cisplatina, militares e altos funcionários portugueses se opuseram à independência do Brasil, aliando-se às cortes. No município de Campo Maior, no Piauí, por exemplo, ocorreu a Batalha de Janipapo, em 13 de março de 1823. Na luta piauiense, apoiados por maranhenses e cearenses, combateram as tropas portuguesas comandadas pelo governador João José da Cunha Fidié. Esse movimento teve forte caráter popular, ou seja, as classes sociais menos ricas. Se estima que mais de 2.000 sertanejos, entre vaqueiros, artesãos, fazendeiros, roceiros, lavradores e até mesmo escravos tenham participado desse conflito. Eles armaram-se com instrumentos de trabalho, como por exemplo foices e enxadas, e apesar da resistência sertaneja, as tropas de Fidié venceram o conflito e fizeram cerca de 500 prisioneiros. Porém, após a batalha, um grupo de sertanejos invadiu o acampamento militar dos portugueses e apreendeu armamentos, munições e dinheiro. Além disso, muitos soldados desertaram e com isso José Fidié se viu obrigado a se retirar do Piauí, porque ele estava ali com receio de ser pego ou alguma coisa do tipo. Nesse momento, Fidié se viu obrigado a se retirar do Piauí e seguiu para o Maranhão, onde ele foi preso e mandado de volta para Portugal. Na Bahia, as tropas portuguesas contam com o apoio de oficiais ingleses, e o conflito ele terminou no dia 2 de julho de 1823, com a vitória das forças inglesas e também imperiais. Se no plano interno a consolidação da independência foi difícil, no plano externo o reconhecimento ele só aconteceu 3 anos após o famoso Grito do Ipiranga. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1824. Mas mesmo assim, o novo Estado ele precisava do aval de Portugal para ser reconhecido pelas potências europeias. Aqui eu recomendo muito que vocês anotem, porque essa questão de qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil é bem importante e provavelmente vocês vão fazer alguma prova, algum vestibular que vai cair essa questão e que vai estar perguntando para vocês qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Depois de várias negociações diplomáticas, em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança, a independência brasileira foi finalmente reconhecida. Entre outras obrigações, o Brasil ele concordava em indenizar a antiga metrópole, ou seja, Portugal, com a elevada quantia de 2 milhões de libras esterlinas. Exatamente isso. Pela independência, o Brasil teria que pagar a Portugal 2 milhões de libras esterlinas e essa quantia foi fornecida por um empréstimo inglês. Depois de Portugal, a Inglaterra, a França, a Áustria e as demais potências europeias reconheceram o Brasil como novo Estado independente na América. Além dos conflitos internos, em 1823 também ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte. Instalada em maio, ela reunia advogados, padres, funcionários públicos civis e militares e principalmente proprietários rurais. Chamados de constituintes, tinha por objetivo elaborar a primeira Constituição do Brasil. Essa tarefa ela era essencial para a construção desse novo Estado, esse Estado independente que era o Brasil. Os constituintes eles estavam divididos em duas correntes distintas. Os partidários do imperador, que defendiam ali um governo mais centralizado e forte, capaz de derrotar as tendências separatistas que se verificavam ali naquele período, no começo do Império, ou seja, aquelas regiões que queriam se separar do resto do Brasil, elas queriam também ter a sua independência. E do outro lado estavam os adversários do imperador, que propunham ali limites para a autoridade de Dom Pedro I, e as divergências entre essas duas correntes principais, elas chegaram ao fim com a dissolução da Assembleia Constituinte pelas tropas de Dom Pedro I em novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia, onde eles escreveram ali a primeira Constituição do Brasil. Depois disso feito, Dom Pedro I encomendou um novo projeto constitucional, outorgado, permitido ali por ele, em 1824. A primeira Constituição do Brasil, ela conciliava os interesses da elite com o autoritarismo do imperador. Eu vou comentar com vocês alguns pontos dessa Constituição, alguns curiosos e alguns bem estranhos, e outros que já eram de se esperar.
Primeiro, a divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário e moderador. Esse último era uma aberração que era exclusivo do imperador e lhe garantia o direito de intervir nos demais poderes. Garantia o direito à propriedade das terras, escravos e demais bens adquiridos pelas elites durante o período colonial. Ou seja, o imperador, se ele não concordasse com algo dos outros poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ele poderia mandar mudar e aquela situação, porque ele simplesmente não concordava. Um outro ponto da Constituição foi o estabelecimento do catolicismo como religião oficial do Império, o voto indireto e censitário. Então os eleitores escolhiam nas eleições primárias o colégio encarregado ali de eleger os deputados. Além disso, se exigia do cidadão uma renda mínima para poder votar ou se candidatar à Câmara e também ao Senado. Ou seja, só quem tinha grana poderia fazer isso. A lei também dividiu o território brasileiro em províncias, governadas ali por um presidente nomeado pelo imperador. Nesse momento, se estabeleceu o princípio da tolerância religiosa e também da educação primária gratuita. E como ficou a situação dos indígenas nessa Constituição? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Em 1823, o estadista José Bonifácio apresentou à Assembleia os seus apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil. Esse documento propunha basicamente assimilar e ressocializar os indígenas por meio de educação, trabalho, dos casamentos mistos e do convívio com o homem branco. Segundo Bonifácio, o Estado deveria amparar os indígenas até que eles se integrassem à sociedade. Ou seja, ele queria culturar totalmente a população indígena e modificar por completo toda essa sociedade. As ideias de Bonifácio desagradavam diversos grupos ali, diversos setores da sociedade, principalmente as elites agrárias, que eram interessadas nas terras indígenas. Além disso, esse projeto ele expressava uma ausência de uma política geral para os indígenas do Brasil. E assim, essa questão indígena, ela foi excluída da Constituição em 1824. Então os indígenas, eles não eram considerados cidadãos nem brasileiros, ficando, portanto, fora dos planos políticos e sociais do país. Toda essa situação da Constituição desagradaram as lideranças da província de Pernambuco, onde havia um forte sentimento anti-português e favorável à República. A difusão das ideias liberais e republicanas na província tinha como principais representantes o médico e ativista político Cipriano Barata e Frei Joaquim Amor Divino Rabelo, mais conhecido como Frei Caneca, que foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. Em seu jornal, Sentinela da Liberdade, Cipriano defendia a liberdade de imprensa e um sistema de governo liberal e federativo para o país. Por essas e outras posições políticas, ele foi preso em 1823 e foi libertado somente em 1830. Mesmo não participando diretamente da revolta de 1824, Cipriano continuou na prisão a alimentar o movimento com as ideias liberais publicadas em seu jornal. Já Frei Caneca, através das páginas de seu jornal O Tifes Pernambucano, denunciava o autoritarismo do governo imperial, propagava os ideais republicanos e chamava o povo para a revolta. O estopim para a revolta foi a nomeação por parte do governo imperial de um novo presidente para a província de Pernambuco. Então, em julho de 1824, os revoltosos eles proclamaram a Confederação do Equador, propondo a formação de uma república independente, ou seja, a ideia de separação ali da região de Pernambuco. Houve nesse momento a adesão do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e também da Paraíba. Porém, o governo imperial reprimiu violentamente esse movimento e os principais líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte. Frei Caneca, que era uma figura central nesse movimento, ele foi morto a tiros. Exatamente isso, ele tomou vários tiros e foi morto ali praticamente para dar uma ideia de, olha, não faça isso de novo, todas essas pessoas que continuaram vivas, porque esse é o destino de vocês. Agora vamos falar sobre a Guerra pela Província Cisplatina. Durante o governo de Dom João VI, a banda oriental, atual Uruguai, na Bacia ali da Prata, foi incorporada ao Brasil com o nome de Província Cisplatina.
O controle da região era o motivo de conflitos entre os portugueses e os espanhóis desde o século XVIII. Isso também se tornou um problema para o governo de Dom Pedro I. Em 1825, os rebeldes da província cisplatina declararam a ruptura com o Brasil e a incorporação daquela região às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Nesse momento foi o início de uma guerra entre o Brasil e o governo de Buenos Aires, que trouxe perdas humanas e custos financeiros para os dois lados. Essa guerra ela terminou em 1828 com a independência da província cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Ok, agora vamos falar sobre a crise econômica e política do Brasil. Depois da independência, o Brasil continuou sendo um país agroexportador, muito dependente da variação dos preços dos produtos primários no mercado internacional. Além disso, o custo da independência tinha sido elevado, tanto em razão das despesas militares, como aquela indenização que eu já comentei com vocês, que o Brasil teve que pagar a Portugal e acabou pegando aquele empréstimo com os ingleses. Endividado, Dom Pedro I adotou uma política econômica desastrosa. Ele emitiu mais moeda do que podia e com isso o preço das coisas subiram muito, causando ali um aumento do custo de vida e a falência em 1829 do Banco do Brasil. O curto reinado de Dom Pedro I também foi marcado por diversos conflitos com os próprios brasileiros. E por fim, em abril de 1831, já não era possível controlar as manifestações de protestos. Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros do alto comando do exército pediam a derrubada do governo. Então Dom Pedro, dividido entre os compromissos do governo do Brasil e as lealdades devidas a Portugal, custou a tomar uma decisão. Ele demorou muito para tomar essa decisão. E a pressão vinda ali de Lisboa ela era tão intensa porque os liberais portugueses, desde 1830, insistiam no retorno do imperador. Com isso, isolado politicamente e abandonado pelos militares, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil, ou seja, ele deixou o trono e partiu para a Europa, partiu para Portugal. A sua coroa ficou com o seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara. E adivinhem só, neste momento o seu filho, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. Ou seja, esse primeiro reinado ele foi bem bagunçado e cheio de confusão, como vocês puderam ver. Então nas próximas aulas vamos dar continuidade a essa história do Brasil e vamos aos poucos entendendo um pouco mais sobre como chegamos até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até a próxima!